Está no ar, TV Web Negritude, o seu espaço de voz, imagem e atitude. Aqui, a cultura preta é protagonista, a informação tem raiz e a resistência pulsa em cada frame. Arte, música, debates, identidade, moda, história, atualidade e muito mais. Tudo isso com a cara do povo, da periferia e de toda a sociedade. Reportagens, entrevistas, conteúdo independente e aquele olhar que a mídia tradicional não mostra. Se conecta com quem faz, com quem é, com quem transforma. Porque aqui é mais que conteúdo, é consciência em movimento. TV Web Negritude começa agora. Há 18 anos, uma voz ecoou mais forte. Uma voz que nasceu do povo, para o povo. Uma voz que carrega identidade, resistência e orgulho. Desde 2007, a Rádio Negritude segue firme, transformando histórias, conectando talentos e fortalecendo a cultura afro-brasileira com verdade, coragem e propósito. Foram anos de desenvolvimento, de incentivo ao empreendedorismo, de construção de parcerias socioeconômicas e de multiplicação de ações afirmativas, que impactaram, inspiraram e elevaram toda uma comunidade. Porque a Rádio Negritude não é apenas uma rádio, é um movimento. É um espaço de voz, de valorização e de pertencimento. É a celebração diária da nossa ancestralidade, da nossa potência e da nossa história. Hoje, completamos 18 anos. 18 anos de luta. 18 anos de cultura. 18 anos de transformação. E seguimos em frente. Mais fortes, mais unidos. Mais negritude do que nunca. Rádio Negritude. 18 anos. A nossa voz. A nossa história. O nosso futuro. Aqui na Rádio Negritude, a nossa missão é levar cultura, representatividade e informação, exatamente para aqueles que não têm voz. Todos os dias, milhares de mulheres vivem com medo. Medo dentro de casa, medo no transporte, medo de quem deveria proteger. O feminicídio não começa no último ato. Ele começa no silêncio, na ameaça, no controle, na agressão que muita gente finge não ver. Nenhuma mulher merece viver com dor, culpa ou vergonha. Agressão não é cuidado. Se você sofre violência, você não está sozinha. Existe ajuda. Existe saída. Disque 180. Alô, Central de Atendimento 180. A ligação é gratuita. Funciona 24 horas. Denunciar salva vidas. Essa é uma mensagem de conscientização com o apoio da Rádio Negritude. No ar, coluna eletrônica Sind Bancários. Produção Rádio Negritude Web. O Sind Bancários repudia ataque dos Estados Unidos à Venezuela. O interesse de Donald Trump é declaradamente econômico. A investida trumpista é uma afronta à soberania do povo venezuelano e à estabilidade democrática. Se o governo Lula não ceder mais espaço para que os Estados Unidos se apropriem das nossas riquezas, qual será a atitude de Trump? Hoje é a Venezuela. Amanhã pode ser o Brasil. Sind Bancários. Diga sim para quem defende você. Você ouviu
Coluna Eletrônica Sindibancários. Produção Rádio Negritude Web. De segunda a sexta, na grade de programação da Rádio Negritude. Sindibancários, diga sim para quem defende você. No ar, Coluna Eletrônica Sindibancários. Produção Rádio Negritude Web. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região completa neste mês de janeiro 93 anos de história. São mais de 9 décadas de luta, organização e compromisso com quem constrói todos os dias o sistema financeiro deste país. A história dos sindibancários também é marcada pela defesa intransigente da democracia, da soberania nacional e de um Brasil mais justo para todas e todos. Em momentos de conquistas e também de desafios, o sindicato seguiu firme, representando a categoria, fortalecendo a unidade e enfrentando ataques aos trabalhadores. Celebrar 93 anos é reafirmar um compromisso que continua atual: lutar hoje para garantir direitos amanhã. Sindibancários, diga sim para quem defende você. Você ouviu Coluna Eletrônica Sindibancários. Produção Rádio Negritude Web. De segunda a sexta, na grade de programação da Rádio Negritude. Sindibancários, diga sim para quem defende você. No ar, Coluna Eletrônica Sindibancários. Produção Rádio Negritude Web. A já tradicional Feira da Vivi terá nova edição no dia 21 de março, das 10 horas às 18 horas, na Praça do Tambor, Rua dos Andradas, centro de Porto Alegre. O evento comemora o Mês da Mulher e reúne economia solidária, cultura e confraternização. Interessadas em expor seus produtos, podem se inscrever até 12 de março. A prioridade é para bancárias e familiares. A Feira da Vivi busca promover o protagonismo feminino na economia solidária e valorizar as diversas manifestações artísticas das integrantes da categoria. Na ocasião, o público poderá conferir diversas atrações, como bancas de artesanato, artigos em crochê, pintura, cosméticos naturais, roupas e acessórios, entre outros itens. A programação prevê ainda roda de conversa, apresentações de slam e dança, além de grupos musicais, que prometem embalar o sábado. O evento terá venda de lanches e chopp e espaço kids, com brinquedos para garantir a diversão da criançada. Você ouviu Coluna Eletrônica Sindibancários. Produção Rádio Negritude Web. De segunda a sexta, na grade de programação da Rádio Negritude. Sindibancários, diga sim para quem defende você. Todos os dias, milhares de mulheres vivem com medo. Medo dentro de casa, medo no transporte, medo de quem deveria proteger. O feminicídio não começa no último ato. Ele começa no silêncio, na ameaça, no controle, na agressão que muita gente finge não ver. Nenhuma mulher merece viver com dor, culpa ou vergonha. Agressão não é cuidado. Se você sofre violência, você não está sozinha. Existe ajuda. Existe saída. Disque 180. Alô, Central de Atendimento 180. A ligação é gratuita. Funciona 24 horas. Denunciar salva vidas. Essa é uma mensagem de conscientização com o apoio da Rádio Negritude. Todos os dias, milhares de mulheres vivem com medo. Medo dentro de casa, medo no transporte, medo de quem deveria proteger. O feminicídio não começa no último ato. Ele começa no silêncio, na ameaça, no controle, na agressão que muita gente finge não ver. Nenhuma mulher merece viver com dor, culpa ou vergonha. Agressão não é cuidado. Se você sofre violência, você não está sozinha. Existe ajuda.
Existe saída. Disque 180. Alô, central de atendimento 180. A ligação é gratuita. Funciona 24 horas. Denunciar salva vidas. Essa é uma mensagem de conscientização com o apoio da Rádio Negritude. Bom dia! Estamos começando o programa Mais Redes de Cooperação, aqui na minha, na tua, na nossa Rádio Negritude. E voltando, né, às nossas programações normais aí, porque se bem que ainda tem Carnaval de Porto Alegre, né? E tem o desfile do Ouro e Prata e também os blocos aí, né, que começamos a fazer aí no próximo sábado, já ali na Restinga. A Rádio Negritude vai estar presente. E final de semana que vem estaremos lá no nosso Porto Seco, né, o nosso sambódromo aí, com as nossas escolas aí. E vamos ver quem é que leva o nosso carnaval aí, quem é que levanta o caneco, né? E hoje nós vamos conversar aqui com o vereador Jonas, do Partido dos Trabalhadores, que nos dá a honra de estar pela primeira vez aqui no Estúdio 2, né? Que é o estúdio novo, que ele já esteve no primeiro. Conversou por 2 horas conosco e saiu daqui assombrado. Pô, 2 horas para falar. E olha que o rapaz fala, hein? O rapaz gosta de falar. Mas aí, bom dia, Jonas. Bom dia, Rude. Bom dia a todos vocês da Rádio Negritude. Bom dia aos ouvintes, pessoas que acompanham esse importante veículo de informação, de diálogo e de educação também, porque a gente sabe que as rádios têm esse princípio educativo, conversar sobre os temas que importam à sociedade. E a gente fica muito feliz pelo convite e também feliz por poder representar a população de Porto Alegre, poder representar o interesse dos trabalhadores, das trabalhadoras, afinal, as pessoas que carregam nas costas a sociedade. Porto Alegre, a gente sabe, tem 1.300.000 habitantes, pouco mais, mas é uma cidade que tem precariedades no serviço público. Agora mesmo a gente vinha pela Ipiranga, faz 3 anos que nos resolve o desmoronamento da Ipiranga. É uma vergonha, ciclovia que a gente tem que incentivar, transporte limpo, não ter poluição e a saúde. Tu andar de bicicleta para se locomover é saúde. No final lá a pessoa vai ter menos problema de saúde. Não vai ter diabetes, hipertensão, né? Problema cardíaco. E a prefeitura deixa 3 anos a ciclovia interditada. Então a gente vê que uma coisa simples, que é ajeitar um barranco ali com cimento, concreto, não consegue fazer. Aliás, foi a prefeitura que fez desmoronar o talude da Ipiranga toda, porque ela botou lá umas retas escavadeiras para tirar bastante areia, cavocaram demais e desmoronou. Até agora não deram multa para a empresa que fez isso. Eu quero descobrir quem é o dono da empresa. Eu quero descobrir, porque não é possível. Vai fazer um serviço mal feito, gera um prejuízo e a prefeitura não consegue resolver. Então, são muitos temas aqui. Estou falando do transporte, mas está aí o ônibus que ele aumentou. Ele prometeu para nós, botou o chapéu de palha e disse, agora vai ficar mais cara a passagem. Agora a gente entendeu, né? Ele disse, agora vai o transporte de qualidade. Mandou 200 milhões, Rude, de reais no ano passado para as empresas de ônibus. Eu fico pensando
Quer dizer, quanto mais rico tu é, mais dinheiro tu ganha da prefeitura. Por que esses empresários então não largam o osso, não abandonam o transporte de Porto Alegre para empresas que queiram trabalhar? Estão levando o dinheiro da prefeitura, o ônibus é sujo, demorado, lotado, não ligam nem o ar-condicionado, esses calorões que tem dado aí. Meu Deus! As pessoas passam mal. Criança passa mal, gestante passa mal, idoso passa mal. E aí não acontece nada. A prefeitura manda dinheiro. Nunca na história de Porto Alegre nenhum prefeito mandou dinheiro para as empresas. Ele é o primeiro. Aliás, o Olívio lá ainda deu uma enquadrada nas empresas. Disse, olha aqui, ó, ou vocês vão andar aqui nessa linha reta ou vocês estão fora. E aí ele foi para cima das empresas. O Olívio era, como se diz no linguajar gaúcho, o galo. Ele tinha, né, voz e potência a favor dos trabalhadores. Agora, o Melo, a gente vê o ônibus pegando fogo, como pegou aqui na Lomba. Pegou fogo. Ao invés de ele cobrar e multar as empresas, não, parece que bate palma. Ah, parabéns, não estão fazendo a manutenção. Isso, não faça a manutenção. Guardem o dinheiro que eu mando na conta do banco para render juro, porque tu imagina, 200 milhões a 1% é 2 milhões de reais por mês só de juro. Se tu deixar 200 milhões parados no caixa durante um mês, é 2 milhões de reais em juro. Aí tá agora, Rude, as escolas são 102 municipais. 102. Começou a aula ontem, Matagal. Não conseguiram cortar a grama das escolas. Escorpião, aranha, tudo pegando as crianças. A gente tá recebendo ligação. Aí tu pensa, tu bota teu filho lá achando que tá protegido. Ah, começou as aulas, meu filho tá protegido. A prefeitura abriu as escolas, obrigado. Eles deram, né? Eles deram lá nas redes sociais da prefeitura. Felicidades, o ano letivo está começando, mas não botou a foto do matagal, a foto dos escorpiões, das aranhas picando as crianças. E cobra, porque tem escola que é do lado de mato. E no verão tu sabe que a escola está desocupada. Chegou ali Natal, não tem mais ninguém circulando, janeiro. Então os bichos desses matos, eles entram na escola. Porque os bichos, eles procuram sempre lugar silencioso. Aí estão lá agora, a espreita das crianças, não se consegue fazer a poda de 102 escolas. Aí eu te pergunto, aumentar o salário do prefeito de 21 mil para 35 mil. Para quê? Porto Alegre está perguntando para quê? Se aqui faltou água na Lomba do Pinheiro agora no verão, semana de carnaval faltou água na São José aqui perto, Zona Leste, todo Morro da Cruz, porque roubaram a fiação da Casa de Bombas 457. Aí roubaram a fiação e ele foi e disse, ladrões, bandidos, criminosos, vocês são os culpados. Não, o culpado é o prefeito. O culpado é o prefeito que não botou segurança na casa de bomba. Se tu deixar a tua porta aberta da tua casa, Rude, o culpado é o ladrão, tu deixou o portão aberto. O culpado é o ladrão ou tu tem culpa? Tu tem culpa. O ladrão, ele tá procurando um lugar vulnerável para roubar. O ladrão, ele existe. Até porque o governador do prefeito, porque o vice do governador é do partido do prefeito, é o MDB. Não bota brigadianos, não tem guarnições, a gente liga pedindo polícia, 30 minutos, 50 minutos para aparecer uma viatura na capital. Tem cidades do interior que tem um brigadiano só trabalhando. Aí aqui o prefeito diz assim, o ladrão entrou e roubou a fiação. Agora, um pouquinho antes do carnaval, foi na quinta-feira, antes do carnaval, roubaram a fiação da Casa de Bombas que fica na frente da Praiana, que bombeia água tratada para todo o Cristal e região. 85 mil moradores sem água porque roubaram a fiação. Aí, ano passado tinham roubado a fiação, aí eu fui lá, fiz a denúncia e fiz o pedido. Tem que ter segurança 24 horas, como tinha antes do Melo. Antes do Melo tinha. Não colocou, roubaram esse ano de novo a fiação. E vai ser assim. Toda semana roubam a fiação em algum lugar. As pessoas vão ficar sem água porque o prefeito resolve dar 200 milhões de reais para as empresas de ônibus e não resolve pagar 2, 3 mil reais de salário para uma pessoa ser vigia de uma casa de bomba. Então, Porto Alegre tem que saber disso, Rudy. Eu fico indignado, porque água é fundamental. Nós temos a tua assessoria ontem, depois que a gente conversou, e mandou as fotos que eu solicitei lá, né, em um vídeo. O Wesley vai providenciar para nós ali.
E aí nós vamos comentar sobre as fotos lá no Morro da Cruz, tá? E hoje, né, eu escutando uma emissora aí que é grande do estado aí, né? Eles, nós começou a aparecer lá as fotos na outra. Eles só falam do túnel da Conceição, né? E a população da periferia, as nossas vilas, que está acontecendo isso e tu não ouve essas notícias, né? Gostaria que tu comentasse um pouquinho disso aí e o que tu pretende, como vereador, encaminhar sobre esse trabalho, hein? Tu sabe, Rudy, quero começar pela parte final do que tu falou, o que eu pretendo encaminhar. Eu gostaria muito que essas imagens fossem passado, quando não tinha tanto funcionário na prefeitura. Hoje a prefeitura está abarrotada de dinheiro, porque a prefeitura está recebendo dinheiro federal. A prefeitura hoje não faz uma casa com dinheiro próprio, todas as casas é o Lula que está fazendo. Todas. Entregaram mais de 1.500 casas para quem teve tudo alagado. Então está sobrando milhões de reais que a prefeitura deveria estar fazendo isso. Resolver as casas de bombas nas alturas, botar segurança, botar pessoas que hoje não tem, estão se aposentando. Essa é a realidade. Cada vez que se aposenta um na prefeitura, eles não fazem concurso, não nomeiam, porque eles querem privatizar o DEMAI. E para privatizar o DEMAI tem que acontecer isso. Falta de água para a população reclamar. Então falta água, a população pensa assim, tu vê, o DEMAI não consegue tratar água. Não tem água para trazer para nós. Não, não é. Eles estão fazendo de propósito para criar um clima chocante, um clima impressionante para a população ficar indignada com o DEMAI, porque ela vai lá e diz o DEMAI. O Melo diz mesmo. O Melo, quando fala, ele fala como se o DEMAI fosse uma coisa que não tem nada a ver com ele. Ele nomeou o diretor do DEMAI, ele nomeia os CCs dentro do DEMAI. O Melo é o DEMAI, porque o DEMAI é prefeitura e o Melo é prefeito. Mas aí ele tenta separar. Assim como ele tenta fugir, o Melo, da responsabilidade dele que votou como deputado para privatizar a CE. Hoje nós estamos pagando contas exorbitantes, leituras erradas, e as pessoas mais humildes, Ruth, não sabem nem onde reclamar. Não sabem onde é o PROCON. E o PROCON hoje não dá multa para o empresário. Isso é outra coisa que tinha que mudar. O PROCON tinha que dar multa para o empresário. Mandou a conta errada para tua casa, tu pagou, ou tu ficou sem água, sem luz, 5 mil no PROCON. O empresário vai ter que pagar 5 mil por cada conta errada, por cada prejuízo. Esses dias uma moradora da Restinga me ligou. Jonas, estou sem luz, cortaram minha luz. Rude, cortaram a luz dela sem ela dever, cortaram errado. O funcionário foi lá e cortou a luz dela errado, ela com criança dentro de casa, com a mãe acamada. Acamada. Aí eu te pergunto, eles pagam um salário miséria para as pessoas. A pessoa vai com sono trabalhar, sabe por quê? Porque ela trabalha em 2 serviços para pagar suas contas. Então a culpa não é do funcionário da CE Equatorial terceirizada. A culpa é que eles pagam baixos salários. Essa é a diferença do privado para o público. O público paga um salário um pouco melhor. Mas aí a pessoa só pode trabalhar ali, porque o concursado não pode trabalhar em outro lugar. No privado não, eles estão nem aí. Importante para eles é que faça, porque eles trabalham na quantidade. Aí o senhor Sebastião Melo, ele não mora na São José, no Morro da Cruz, não mora na Lomba do Pinheiro, não mora na Restinga, que é as zonas mais afetadas pelos roubos de fio nas casas de bomba. Então ele não tem preocupação, ele tem caixa d'água. Então, já que ele quer fazer esse programa, por que não doa a caixa d'água? Prometeu há 4 anos atrás, tu te lembra? Caixa d'água para todo mundo, foi lá, largou uns balde azul grandão, que eu nem sei se dá para chamar aquilo de caixa d'água, achando que porque a pessoa mora numa região mais pobre, uma periferia, a pessoa merece qualquer coisa. Não. Já que a pessoa mora ali, ela merece mais serviço da prefeitura e não menos. Aí prometeu e não botaram nem as caixas d'água. Tá, passou. Agora, casas de bomba, que ele deveria ser responsável, verão quente, escaldante, a cidadã está trabalhando. O pessoal está em Porto Alegre, o Rudy está trabalhando, não está na praia. Quem está na praia é a CCzada do Melo, os cupincha dele, porque a prefeitura está esvaziada. As turmas ali dos partidos políticos com ele, MDB, PP, UPL,
que é o partido da vice, que agora essa vice estava numa churrascada no Paleta Atlântida. Ele mandou a vice lá numa churrascada no Paleta Atlântida, mas eu pago o salário dela como cidadão, você que está ouvindo, para ela trabalhar em Porto Alegre. Então já começa por aí. Se ela estivesse trabalhando, talvez os fios não tivessem sido roubados, como a gente viu na fotografia. Então é uma miscelânea de ações que são irresponsáveis e ações de quem se mostra inimigo do povo, porque o povo tem que ter o básico, pelo menos. Hoje não tem o básico. Água na torneira é o básico. Luz, para tu ligar uma lâmpada, para tu ter uma geladeira funcionando. Quantas pessoas perdem suas coisas, como perderam, qualquer ventinho, o poste balança, cai, e aí ninguém resolve, porque não tem equipes disponíveis. O privado não paga hora extra. Eles fazem banco de hora. E aí os funcionários são indignados. Os funcionários já estão indignados com a CE Equatorial. Porque tudo eles seguram dinheiro. Tu acha que o funcionário vai ter gosto de trabalhar? A pessoa tem gosto quando o patrão, o chefe, trata bem lá na empresa. Paga o que deve. Hora extra não vira banco de horas. Hoje vira banco de horas. Estão nem aí. Às vezes ligo, deixa o celular desligado. Não vão. Não atende. Faz o básico. Porque está sendo maltratado pela empresa privada. Isso tudo a gente já denunciou, Rudy, no Ministério Público. E eu exijo punição à Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura e os responsáveis pelo roubo de fio têm que ser punidos. E não é só o bandido. O bandido é fácil. Se eles quisessem prender quem rouba fio, já tinham prendido. É que quem rouba fio ajuda a Prefeitura a falar mal do DEMAI. Por isso que não prendem os bandidos na cidade. Essa é a real. A prefeitura não age colocando câmeras. Já que não quer colocar o segurança, tivesse colocado câmeras. Eu pedi, não tem. Não tem câmeras de vigilância. Ou seja, é um mistério. Agora, a cidadã está sendo penalizada. Infelizmente, o marketing funcionou na eleição de 2024. Era puro marketing. Alagaram a cidade e ganharam a eleição, dizendo que estavam fazendo as obras, as ações. Rudy, eles estavam entregando, a prefeitura estava entregando com seus veículos o material doado pelos solidários do Brasil. Pessoas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas. Veio caminhão de mantimentos de tudo que é lugar. Não foi a prefeitura que comprou, Rudy. A prefeitura não comprou um alfinete para dar para os alagados. As roupas que vieram, os colchões, travesseiros, eletrodomésticos, vieram de pessoas que doaram o pouco que tinham, porque viram todo mundo perder tudo. Aí a prefeitura entregou e parecia que era a prefeitura que estava dando. A prefeitura não deu nada. Aliás, hoje, se tu vai procurar aqui no CRAS, uma cesta básica, não tem. A prefeitura não dá. Hoje tem só o Bolsa Família do Lula. A prefeitura era para dar uma Bolsa Família igual, complementar do Lula. Se o Lula está dando 700, a prefeitura dá mais 700 para ajudar as pessoas até conseguir um emprego. Mas a prefeitura, Rudy, nem emprego gera, porque poderia estar gerando emprego de vigia na casa de bomba. Já seria uma família a menos desempregada, porque tem desempregados em Porto Alegre. Mesmo que o Brasil esteja em pleno emprego, nós temos uma pequena fração, mas não adianta também os empresários oferecer um salário miséria, que tem muito empresário que diz para nós assim: vocês dão o Bolsa Família, vocês do PT dão o Bolsa Família, e é por isso que as pessoas não querem trabalhar. Aí eu te pergunto, Ruth, R$700 dá para viver? R$700 dá para viver? Aí tu tá pagando... O que tu tá pagando pro funcionário que tu não consegue disputar os R$700 do Bolsa Família para ele vir trabalhar contigo? Querem pagar sem vale alimentação, não querem dar transporte, querem que a pessoa tire do bolso. Muitas vezes não quer assinar carteira, aí não tem mesmo. Aí não tem mesmo, aí a pessoa fica fazendo bico. Ela ganha mais dinheiro de bico do que com carteira assinada, porque o empresário, ele não quer ser empresário, ele quer ser explorador. Então tem duas coisas diferentes na sociedade brasileira. Uma coisa é o empresário, o cidadão que quer desenvolver a economia e que paga um salário decente. Outra coisa é o explorador, que olha alguém ali, uma pessoa mais pobre, vou explorar ela, vou ganhar em cima dela. Isso para mim não é empresário. Isso para mim é charlatão, é sacanagem. Então, esses caras que dizem, o Bolsa Família alimenta vagabundo. Bom, o empresário está pagando uma merreca, por isso que não consegue disputar com R$700 do Bolsa Família.
Chega a ser indecente. Uma pessoa que fala isso, ela deveria ter vergonha de dizer que o Bolsa Família alimenta vagabundo. Bolsa Família é para mãe desempregada, é para pessoa que está desamparada, é para quem foi abandonado pelo marido, porque está cheio de sacana por aí. Inclusive, tu falava aqui no intervalo que parece que mais se fala em feminicídio, mais matam as mulheres. Então, a gente sabe como é que toca a banda, porque eu sou funcionário público, eu conheço o serviço público. Aliás, agradeço imensamente quem votou em mim, né, acreditou na luta e votou de novo pela reeleição, porque o serviço público, Rudi, ele tem que funcionar para a população. Não é possível tu pagar a conta de água e luz e aí o prefeito ir para a rede e dizer: gente, roubaram os fios, não tem água. Ele tinha que entrar numa cabine de um caminhão, de um carro-pipa, e não parar de trabalhar dia e noite levando água para as regiões até consertar o erro dele de não botar vigia na casa de bomba que rouba os fios. Mas não, nem carro-pipa atendia o telefone nosso há 3 dias atrás. Nem o carro-pipa. Aí tu pensa, um setor que era para ser fundamental. Água para quê, né? Com esse calorão aí, ninguém precisa de água. Mas, Jonas, nós temos aí entre todas as questões que tu está trazendo aí, questões tristes para a nossa sociedade gaúcha aqui, né? A sociedade porto-alegrense, com essa negação que existe do poder público de Porto Alegre aí, nós tivemos aí a perda de um companheiro de extrema importância aí, o Jairo Carneiro, que foi presidente da CUT, foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, né? É um cara que lutou muito e foi candidato a prefeito também na penúltima eleição em Gravataí. E foi um cara que foi até, na luta, ele foi até o fim, porque ele teve, durante a campanha, ele teve um problema de saúde, um infarto, né, e ficou com sequelas, mas ele assim, eu não vou desistir, né, e foi até o fim, né, e agora, infelizmente, no dia 17 passado agora, nós perdemos o Jairo, e eu tenho certeza que tem alguns companheiros aí que vão entrar em contato se pode até estar tentando entrar no ar aí, como o Tiagão, que já deu um sinal aqui, né, lá dos síndicos bancários, ele que estava lá nos sindicatos metalúrgicos agora de manhã, acompanhando uma atividade deles, numa porta de fábrica, ele disse, se eu conseguir, eu entro no programa, porque a gente tem que falar um pouquinho no Jairo, né? Então está aberta a palavra aos companheiros que queiram entrar no ar aí, enquanto a gente continua conversando aqui com o nosso vereador de Porto Alegre, o Jonas Reis, né? O Jairo, né, completando aí, o Jairo estava com 76 anos, deixou a esposa, a professora Carla Valente, lá em Gravataí, né? Ele começou na Juventude Operária Católica, na JOC, e da Pastoral, também o Pastoral Operária, né? E depois veio para o movimento sindical, aí também foi candidato a deputado federal, teve uma brilhante trajetória aí dentro do movimento sindical. Jairo, fica aqui a nossa, né, sentiremos muito a tua falta. E a nossa, né, os sentimentos a toda a família aí estejam abraçados pela família negritudiana e acredito que pelo nosso companheiro e vereador aí, né, que é um companheiro de partido do Jairo também, né, também abrace o nosso querido Jairo Carneiro. É verdade, Rudi, uma perda muito sentida por todo mundo que é trabalhador e sindicalista como eu, porque ele lutou muito para edificar não só o PT, mas a CUT, que é uma ferramenta para que o trabalhador, a trabalhadora tenha representação e disputa
por direitos. Se não fossem pessoas como ele, hoje a gente não teria carteira assinada, não teria INSS, 13º salário, 1/3 sobre férias. Aliás, quando o sindicato se enfraquece, a gente tem o que aconteceu na Argentina agora. Aumentaram a carga horária semanal de nós 40 para 40. Ao contrário, eles jogaram a... Eles aumentaram de 40 para 4 horas. O Milei, que é o presidente da Argentina, neoliberal radical da tendência bolsonarista. Ele é dessa tendência, menos direito para o trabalhador, mais poder para o empreendedor explorar. É uma vergonha. Então, graças a pessoas como Carneiro, a gente edificou no Brasil uma disputa das centrais sindicais, a maior é a CUT, para poder ter um alento ao trabalhador. E agora nós estamos no rumo certo. Estamos perto de reduzir a jornada de trabalho. Isso vai gerar imediatamente mais empregos. Imediatamente, uma demanda maior por pessoas para trabalharem. Aliás, Ruth, quero dizer aqui que isso vai permitir, inclusive, que pessoas de outros países cheguem no Brasil, ajudar o Brasil a crescer mais, porque vai ter uma demanda maior de trabalhadores. A nossa economia local vai crescer mais, porque é mais gente trabalhando, é mais gente consumindo no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, em todos os lugares onde se compra alguma coisa para sobrevivência. Então, eu fico assim muito feliz pelo legado do Carneiro, porque lutou, construiu, disputou, mostrou que era importante os trabalhadores se organizarem. Então, são pessoas assim que eu acho que elas não morrem, porque elas vivem na gente, elas continuam vivendo na gente, a gente continua lutando. Eu, por exemplo, sou professor, né? Tenho meu trabalho como professor, mas a gente luta para que mais pessoas possam ter profissões, mais pessoas possam ter direitos. Eu, por exemplo, eu uso o SUS. As pessoas não acham assim, o Jones é vereador, tem o seu plano de saúde. Eu uso o SUS, faço questão de usar, porque eu sei que o SUS é bom, o Clínicas é bom, o Conceição é bom. Enfim, se uma hora precisar, né, tiver uma doença, uma coisa, eu sei que lá estão os melhores especialistas. Então a gente tem que fortalecer, é usando que a gente fortalece. Eu a vida inteira estudei em escola pública e os trabalhadores, eles fazem isso. À medida que eles usam o sistema, eles pressionam por melhor qualidade. Quando a gente sai do sistema, aí não tem pressão. Por isso que os sindicatos, a CUT, enfim, e todos os lutadores são importantíssimos, porque sem essas ferramentas só haveria exploração. Até é bom lembrar, nós estamos aqui na Rádio Negritude, quando lutaram para derrubar a escravidão no Brasil, os latifundiários, principalmente São Paulo, Minas Gerais, Rio e Espírito Santo, eles disseram, vai quebrar o país, como é que nós vamos pagar salário produzindo aqui no campo se a gente não paga? Como é que a gente vai pagar salário na zona cafeeira? Não tem como pagar salário. Não quebrou. Não quebrou. Mas eles diziam, acabar com a escravidão, imagina, a exploração de vidas. Negócio muito sério. 300 anos tirando literalmente o couro das pessoas para botar dinheiro dentro da casa de alguns empresários brasileiros. Que era isso, latifundiário é o empresário do campo. E aí hoje eles dizem, se reduzir a jornada de trabalho, vai quebrar o Brasil. Quando criaram o 13º salário, uns 50 anos atrás, também ia quebrar o 13º. Não quebrou. Tá aí uma beleza, chega o 13º e o comércio adora bate palma. Os empresários mesmos, eles batem palma, porque o 13º, o trabalhador, Ruth, ele não bota o dinheiro no banco e deixa lá, dormindo. Ele compra. Se ele tiver um dinheirinho a mais, ele faz uma prestação na loja de materiais de construção e faz um puxadinho. Faz um quarto a mais, reforma um banheiro, faz uma calçada, faz uma área, ajeita a sua cozinha, ou compra uns eletrodomésticos. O dinheiro na mão do trabalhador é o que faz rodar a roda da economia. E o Lula entendeu isso. Por isso que o Lula aumenta o salário mínimo.
O Lula vai lá e tem que aumentar o salário mínimo. O outro, sem vergonha, o bandidão que está na cadeia apodrecendo lá, ele sabe por que ele está na cadeia. Não é só porque tentou dar um golpe, é o conjunto da obra. Não está escrito no papel, mas a sociedade brasileira ajudou a condenar ele. Ele só está preso porque a sociedade brasileira concorda que ele esteja preso. Tanto é que quando prenderam injustamente o Lula, a sociedade não aceitou, foi para frente lá em Curitiba, da cadeia, ficou lá acampada até tirarem ele lá, e foi o que aconteceu. Mostraram que não tinham provas, mostraram que era tudo fraudulento, que era um conluio de alguns agentes do Ministério Público com o próprio juiz, que eu chamo de juiz ladrão, porque é o juiz que fez um processo fraudulento, é o juiz ladrão. Tem o juiz ladrão do futebol e tem, infelizmente, da justiça brasileira. Tá lá agora de senador, foi ministro do Bolsonaro. Aí tu diz para mim que o processo de prisão do Lula era justo? Se o Lula foi preso pelo juiz que virou ministro do Bolsonaro, que só se elegeu porque o Lula estava preso. Mostrava as pesquisas, o Lula ganhando em primeiro turno do Bolsonaro. Mas aí, como o Bolsonaro era mais popular, ganhou da Haddad. Então foi toda uma armação para tentar tirar o PT do poder. Mas aí em 2022 tiveram que engolir. Bom, eu acho que nós tivemos participação, não sei, né, Jonas, pelas viagens que fizemos a Curitiba, né, com a comunidade 247. Né, eu praticamente estava indo quase todos os finais de semana. Aí tu estivesse em viagem conosco lá também. Né, a gente presenciou todo aquele povo, e que não era só daqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Era de todo o Brasil. E o pessoal ligava: Rudi, como é que tá aí? Tem, assim como tu tem, a gente tem os contatos aí por todo o Brasil, através da comunidade, através do partido. Não, vem se tem que trazer alguma coisa, porque tinha os alojamentos do MST. Não sei se chegou aí lá. Aí tinha até creche. Tá? O pessoal vinha com criança, podia deixar lá. Aí tinha almoço lá, tinha janta. Quem precisasse, de repente, conseguia se alojar, né, ficar no alojamento. Mas eles sempre precisavam de alguma coisa, e o pessoal perguntava. Ou a gente ligava ao pessoal: ó, o pessoal do MST está precisando de tal coisa, vamos mobilizar. Se é coisas que pode trazer de outro estado, o pessoal trazia. Né? Se é coisas que tem que adquirir ali, como alimentos, coisas para poder ajudar, adquiriam na região mesmo ali e levavam lá. A solidariedade era grande ali. E vencemos. Né? Vencemos, o presidente está aí, né? E a nossa população aí não virou Venezuela, né? Como diziam, não, vai virar Venezuela com ele voltando. Então, não é Venezuela, né? É Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é o Brasil. E o Brasil funcionando. Eu acho que essa é a nossa contribuição muito grande, que é uma contribuição muito grande que tivemos, né Jonas? Para que o nosso presidente esteja aí e que siga, né, a reeleição. Mas quem está mandando um recado para nós aqui, Jonas, é o Amarildo, né? A CUT não vai poder se manifestar agora porque estão numa reunião, né, com o deputado federal Paulo Pimenta e com a direção estadual toda, né, com Paulo Pimenta e com o Edgar Preto. Né, estão lá na sede da CUT trabalhando aí os preparativos já para 8 de março. Né, e certamente vai vir aí um tema muito forte, né, que é o feminicídio. E tu sabe, Rudi, agora destacando isso que tu falou, eles diziam: vota no Lula, vai virar uma Venezuela, vai virar Venezuela. E diziam também: vota em Lula, eles vão distribuir o kit gay, vai todo mundo virar gay. Aí eles diziam: o Lula vai fechar todas as igrejas. Não tem nenhum kit gay sendo distribuído. Não fechou nenhuma igreja, pelo contrário, o número de igrejas no Brasil evangélicas aumentou impressionantes 12%. 12%. Novas igrejas, novas congregações.
as pessoas rezando, orando, enfim, fazendo, né, o seu credo. E essa bandidagem bolsonarenta espalhou esse monte de mentira, amedrontando a população. Eu tive pessoas, porque eu fiz campanha para o Lula em vários lugares, as pessoas diziam assim, eu não vou votar, ele vai fechar a nossa igreja aqui, ó, vai fechar. E aí tu explica para a pessoa que ele não vai fechar, a pessoa não entendeu. E diziam, vocês vão comer carne de cachorro. E daí eu até me apavorei assim, meu Deus, coitado dos bichos, né? Será mesmo? Claro que não, né? Óbvio que não. É uma bestialidade. Quem come carne de cachorro é lá na Ásia. Na Ásia eles comem, é a tradição deles. Eles criam como um animal aqui que as pessoas criam, né? Galinha, vaca, e come lá. Mas aí eles criam esses mitos. Pegaram um vídeo, o sem vergonha do deputado federal Bibo Nunes, pegou um vídeo e espalhou na época. Espalharam essa gente, espalhou. Que era um cachorro sendo assado lá na Ásia, como se fosse na Venezuela. Não era nem na Venezuela, era na Ásia. Mas a cara de pau deles é imensa e a gente tem que conviver com isso. A democracia é isso. Só que eu, sinceramente, Rudy, eu acho assim, ó, tinha que ter prisão para quem mente, quem faz fake news, quem promete e não cumpre. E dizer em promessa sem cumprimento é dizer de Eduardo Leite, é falar do feminicídio. Porque ele prometeu na campanha defender o povo gaúcho e defender o povo gaúcho, eu entendo, é uma mensagem subliminar, os mais vulneráveis. E as mulheres são oprimidas. Elas precisam da defesa do Estado, delegacias próprias. Lei Maria da Penha sendo cumprida, porque hoje não é cumprida, porque não tem delegacia especializada. Não tem, Rude, dinheiro. Ele criou agora, recriou a Secretaria das Mulheres. Só que quem criou primeiro foi o Tarso Genro, em 2011. E botou lá a Márcia, que infelizmente faleceu, pois trocou. Quem criou foi o PT. E chegou o Sartori dessa turma aí, que o PSDB bancou, o PSDB apoiou o Sartori. Essa turma acabou. Primeira coisa, o PSDB do Leite, os deputados estaduais estavam lá com o Sartori e acabaram com a Secretaria das Mulheres. Eles disseram, é uma secretaria cara, vamos anexar na outra. Vamos anexar. E aí só aumentou o feminicídio. Veio ele e não criou, ele criou agora para se aparecer, porque ele quer ser candidato a presidente. Agora, só que ele criou uma secretaria, Rude, que foi brilhantemente denunciada pela deputada Sofia e o deputado Rosseto, uma secretaria sem orçamento. Ainda bem que nós temos deputados lá como a Sofia e o Rosseto que meteram o dedo na ferida na tribuna e disseram, não adianta uma secretaria fake news que não tem orçamento e dinheiro. É o mesmo dizer que nós vamos trabalhar, vamos fazer. Mas fazer com o quê? Com qual ferramenta tu vai fazer? Vai fazer o quê? Com a vontade? Com a vontade eu fico sentado na cadeira. Então, está muito ruim a política. Queria te dizer. O Centrão sequestrando, através do Congresso, o orçamento. Que agora tem o orçamento secreto e as emendas, super emendas. Que, para mim, isso é uma aberração da política brasileira, das piores. Depois da corrupção, do roubo, é as emendas. Porque as emendas permitem o roubo. Então essas duas coisas são a chaga na política brasileira. O Raul Ponte falava esses dias para nós numa reunião, ex-prefeito Raul Ponte, um abraço, querido, está com mais de 80 e está firme e forte na batalha, né? E ele é um esteio para nós, é um horizonte. Ele diz, temos que combater as emendas parlamentares, acabar com elas. Acho que o Congresso precisava pensar muito nisso. Só que o Congresso hoje ele só pensa em continuar lá, Ruth. Esse é o problema. Eles estão lá e, olha, 20% deles lá da extrema-direita estão lá para levar uma parte. Toda hora tem denúncia de deputado que a mulher, a esposa, deputados do PL, a esposa abriu uma ONG e recebeu milagrosamente 400 mil. Recém abriu uma ONG e recebeu 400 mil. Nós temos que ter 5 anos, Sorani. E a gente tem que ter, para entrar em qualquer processo, tem que ter 5 anos de registro.
E aí, o que tu tem? Essas aberrações, a política tá muito ruim, porque tu elege um governador, ele promete, não cumpre, não acontece nada. Tinha que acontecer impeachment. Não acontece impeachment porque 40 deputados da Assembleia Legislativa têm cargos indicados no governo. Tem secretários, subsecretários, CCs, estão comandando coordenadorias regionais de saúde, de educação. Até dentro da brigada. Tem pessoas filiadas, tu pega lá dentro da brigada, brigadianos em alto escalão, com foto com bandeira do PL, foto com Zuco, foto com Leite. Pelo amor de Deus, isso aí não podia ser assim. Aí tu pensa assim, a polícia não tem ideologia, a polícia luta pelo bem. Como é que tu vai dizer que todos os policiais lutam pelo bem quando tu tem policiais que apoiam o governador Leite, que não coloca mais brigadiano na rua para defender a população, que não prende os feminicidas? Para mim, eu não sou a favor de prisão perpétua, nem de pena de morte, mas eu sou a favor de aumentar a pena para feminicídio. Só tem um jeito de fazer essa gente recuar, esses bandidos recuarem, é deixar uma pena mais pesada, diminuir aquela redução de cadeia por bom comportamento, deixá-la maior, né? Vai ficar mais tempo na cadeia se é feminicida, porque isso é educativo. Isso é educativo. Eu acho que matar a pessoa não é educativo. Eu acho que é educativo a pessoa estar na prisão pagando pelo que fez. E, inclusive, ajudando a sociedade. Aí eu concordo. Se a pessoa trabalhar, reduzir pena. Trabalhar, produzir, sei lá, fazer material escolar para as escolas, para os filhos dos mais pobres, produzir mobiliário para hospital, para posto de saúde, para atendimento da população, bancos de praça, o que for. Mas hoje não. Hoje o que eles fazem aqui no Rio Grande do Sul? A cadeia. Que eles gostam de dizer que fazem cadeia nova. Eles fazem cadeia nova para socar o bandido lá dentro e deixar lá, um por cima do outro. Isso não é educativo. Educativo é um processo de reinserção do cara na sociedade. É conversar com esse cidadão, fazer ele mudar. Mas hoje, como é que tu vai fazer isso se eles dizem que bandido bom é bandido morto? Mas não é qualquer bandido, Ruth. Porque o Bolsonaro eles querem soltar. O Bolsonaro é o bandido que não é bom morto, nem bom preso. Ele é o bandido bom solto. Não dá para entender. Porque o cara era governante do Brasil e eles estavam lá negociando $1 por vacina no governo dele, no Ministério da Saúde. $1 por vacina da Covid. Não combateu a Covid antes porque estavam negociando, vendo quem ia dar $1. E aí o povo morrendo, precisando ser vacinado para, né, não circular mais o vírus. Então eu fico assim, trazendo aqui esses elementos, pensando como é que o povo vota nesses caras? O marketing, a mentira. Não mostra ele realmente. Não mostra os problemas reais. Por isso que eu faço questão aqui em Porto Alegre de mostrar os problemas da cidade. Mostrar a buraqueira, mostrar o talude da Ipiranga desmoronado, mostrar que não tem água no Morro da Cruz, que é verão, que é carnaval. Pô, o feriado para o trabalhador que está em casa descansando, que nem todo mundo vai para o carnaval. Eu e tu, nós gostamos de pular, sassaricar, sair por aí, né? A gente sabe. Estamos contando aqui, você sabe. O pessoal da rádio sempre está lá fazendo a transmissão. Sabe que vai sair o bloco do Lula de novo, né? Que é o antigo, o bloco do Ai que saudade do meu ex, né? O pessoal está se organizando agora no dia 28, lá na sede do partido, ali na Lopo Gonçalves, né? Tá? 627, se não me engano, ou 647 o número, tá? Onde tem a sede estadual lá, né? Tá? Não, sede municipal. Sim, é municipal. Mas eu dizia, nós gostamos de carnaval, mas tem muita gente que no feriado de carnaval vai descansar em casa. Como é que vai descansar sem água? Tomar um banho? Ou encher uma piscina para uma criança? Ou até quando não tem piscina, encher um tanque? Porque eu, quando era pequeno, meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para piscina. Então enchi o tanque. Quem não conhece, tinha aqueles tanques de concreto, né? E era bom, né? Enchia o tanque e ficava ali à tarde no tanque brincando. Então a gente pensa, né, Rudy, que o político deveria pelo menos fazer pelo povo. Porque o governador ganha um bom salário, 35 mil, o prefeito um bom salário, 35 mil, e a população
tá aí à mercê, infelizmente, e muitas vezes maquiam dados. É importante dizer isso. Se hoje o Rio Grande do Sul está abrindo presídios, é porque está tendo mais bandidagem. E segundo, 150 escolas fechadas em 7 anos de governo Leite. 150 escolas fechadas. E essa frase é emblemática. Quem fecha escolas abre presídios. E esse cidadão quer ser candidato a presidente da República, fechando escolas e abrindo presídios. Para mim isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu queria ver um governador que vai fechar presídios. Vai fechar presídios porque ressocializou. Conseguiu educar os bandidos. Agora não adianta, solta o cara para a rua, reincidente. Ah, reincidente porque tem índole ruim. Não, reincidente porque o sistema mal organizado. Porque, inclusive, eles estão querendo privatizar presídio. Quando privatizar, aí tu vai ver. Quem chegar com dinheiro vai soltar o bandido da facção. O chefão vai acontecer isso com o presídio privatizado. Porque hoje, muita coisa privatizada, quando tu chega com dinheiro, a coisa acontece. Infelizmente, falta lisura. Infelizmente. Só no YouTube. Ah, olha aí, muito bem. Tá? Tem os outros canais aí. E agora eu vou te dar uma outra notícia. Tu pode acompanhar pelo YouTube. Ele já deu outro pulo. Viu? 1.900 pessoas agora assistindo. Só no YouTube. Olha aí. Muito bem, pessoal. Aí nós temos todas as outras plataformas da rádio e TV Negritude, né? Tá. No final, aí depois a gente vai ver quanto vai dar esse total aí. Tá bem, agradecer aqui o pessoal que está nos assistindo aí. Jonas, tá, nós temos uma eleição pela frente agora. Tá? Nós temos aí 38 minutos ainda de programa. E eu gostaria de ver contigo qual é a perspectiva aí que nós temos, que tu tem, na próximo pleito agora. Isso tu já está te lançando como pré-candidatos também, e aqui também, né? Gostaria que tu tocasse nesse assunto para nós. Hein? Então, Rudy, essa é uma pergunta fundamental para o povo brasileiro. As pesquisas têm mostrado o Lula em primeiro. Me dá licença, já vou te aí, primeira mão para ti e para todos esses, pelo menos os 1.900 do YouTube, aí, né? Segunda-feira, às 10 horas, vou estar conversando com o Fabiano Leitão, o trompetista, né, famoso, que anda por todo o Brasil, inclusive esteve em Porto Alegre, esteve várias vezes em Curitiba conosco. Né? A gente vai estar conversando às 10 horas na segunda-feira com ele, falando sobre, né, a grande Niterói lá. Né? Ele que acompanhou todo o processo lá, né? E hoje eu vi um vídeo dele muito indignado, mas certo de que o ano que vem volta. Só. Claro. Não, eu acho assim, ó, que realmente o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. Tanto é que a extrema-direita, os caras que estavam lá roubando o Brasil durante o governo Bolsonaro, estão tentando criar candidatos, lançar candidatos. Eles tentam inventar pessoas. Mas liderança não se inventa da noite para o dia. E liderança também é trabalho acumulado. O Lula, com 3 mandatos, tem uma coleção de políticas públicas fundamentais para o Brasil. O fortalecimento do SUS, o SAMU, o serviço do SAMU, que é fundamental para salvar vidas. Se agora a gente tiver um sinistro aqui nosso, tal, SAMU é acionado, a nossa vida é salva. Isso é Lula. A gente tem os institutos federais espalhados pelo Brasil inteiro. Educação de qualidade. Eu fui no Instituto Federal, fui num campus. Esses tempos no interior, cheguei lá. Aí vem aqui, vamos te mostrar uma impressora 3D. Uma impressora 3D. Eu estudei a vida inteira escola pública. Com mimeógrafo. Aqui, ó.
O cheiro de álcool, a professora passando na mão aquela folha, né? A matriz. A gente é velhinha, né? A matriz, né? Mais ou menos. Estamos chegando lá, estamos chegando. Mais uns aninhos. Eu sou do tempo do mimeógrafo. Então, tu imagina, Rude, uma impressora 3D, isso é governo Lula. Eles imprimiam, Rude, caneco de plástico, desenhava no computador, aprendia a fazer o design, gurizada de ensino médio, e imprimia na impressora. Olha só, saía na impressora o produto da construção do conhecimento daquele jovem. Isso é Instituto Federal, isso é Lula, educação de qualidade. Universidades abrindo no Brasil inteiro. Foi o presidente que em 100 anos abriu mais universidades. Fernando Henrique não abriu nenhuma. Itamar Franco não abriu nenhuma. Collor de Mello não abriu nenhuma. Sarney não abriu nenhuma. O Lula abriu várias. E quem é que 17. fechou? E quem é que fechou umas? E depois vem o Temer, Bolsonaro, não abriram nenhuma. Então, quem abre universidade, claro que depois vai ter uma sociedade melhor desenvolvida, porque vai ter mais cientista. Agora, a cientista que curou pessoas paralíticas, olha só, curou tetraplégicos. Uma doutora da universidade pública, porque a universidade pública hoje está recebendo mais dinheiro. O governo Bolsonaro só reduziu, o Temer cortou. E o Lula está elevando aos poucos. Elevando. Não está onde nós desejaríamos, onde nós estivemos no passado. Porque eles sucatearam e destruíram. O Lula está tendo que fazer, Rude, o que eles não fizeram. Obras de reconstituição de salas de aula, de banheiro, comprar equipamentos novos, computadores. Sabe de quando são os computadores que tinham nas universidades brasileiras? Da época da Dilma. O Temer e o Bolsonaro não compraram nada, ficou obsoleto. Todo mundo sabe que um celular dura pouco. Quanto tempo durou o teu último celular? Quantos anos? Eu acho que dois anos. É isso. Computador, celular, esse aqui é eu não isso. tenho não, eu tenho mais de um ano. Mas já está indo pro... Exatamente, eu tenho esse aqui há 2 anos e meio e está patinando. Vou ter que trocar. E ele não é quebrado, não é nada, só que a tecnologia vai ficando obsoleta, ele vai trancando, vai demorando, então muda os softwares, muda os programas, os apps. Quer dizer, isso tem que também na universidade acompanhar o seu tempo. E os caras queriam sucatear a universidade. E aí a gente desenvolve pouco conhecimento. Então, eu acho que assim, a revolução Lula, ela tem que continuar. É uma missão coletiva. Reconhecer a importância do Lula. Eu acho que essa revolução que se chama política pública, ela tem que cada vez mais se aprofundar. O Lula, por exemplo, tu imagina. O Lula fez o Luz para Todos e retomou agora. Tem rincões do Brasil interior. Se os outros tivessem continuado, hoje talvez não tivesse mais ninguém sem luz. Minha Casa Minha Vida. O Lula fez pelo Rio Grande do Sul o que nenhum pai faz por um filho. Ele congelou a dívida do Rio Grande do Sul, ou seja, são bilhões de reais que ficam no Estado e não é paga a dívida do Estado, que a ditadura fez uma dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Então o Lula congelou por 3 anos e tirou os juros. Imagina só o dinheiro do juro, mas aí o governador achou que com esse dinheiro poderia comprar um avião. Ele chegou, se incentivou, botou na cabeça, mas o povo enlouqueceu nas redes, ele não conseguiu comprar o avião. Olha, obrigado povo gaúcho que batalhou e garantiu o dinheiro que é para fazer a reconstrução do Rio Grande do Sul que alagou. É fazer estrada, fazer moradia, fazer escola, posto de saúde, tudo que foi alagado. Então, tem um processo em curso. Imagina, o presidente que mais fez pelo estado do Rio Grande do Sul, Rude, é o Lula. Mesmo que a pessoa seja bolsonarista roxa, ela vai ter que reconhecer isso, porque isso é história. Ele deu o canetaço lá e o dinheiro caiu aqui. Né? Digamos assim, é um santo para o Rio Grande do Sul, que ele fez um milagre, que é botar dinheiro num caixa de um governador incompetente que não trouxe nenhuma empresa nova para o Rio Grande do Sul, nenhum emprego. Se não fosse o dinheiro da União, da amortização da dívida, o congelamento, nós hoje não teríamos recursos para nem
fazer uma estrada nova. E hoje estão fazendo estradas e o governador quer o quê? Fazendo estrada nova. Pedágio. 58 praças de pedágio. Isso é indignante. Quer dar um jeito de extorquir e roubar legalmente a população. Pedágio novo é roubar legalmente a população. E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque o Lula mandou bilhões para cá, aí para o governador extorquir a população depois com praças de pedágio. Ainda bem que nós temos o Rosseto lutando firmemente, outros deputados, Sofia, enfim, na CPI que está acontecendo na Assembleia sobre esse tema. Esse tema, que diríamos assim no linguajar popular, é muito cabeludo. Tem muita coisa escondida. Tem muita coisa escondida que precisa vir a público. E eu não erro em dizer, talvez alguém vá ser preso. Talvez alguém vá ser preso no final dessa CPI. Talvez alguém vá receber voz de prisão ali mesmo. Talvez depondo na CPI, porque é muito sério. Muito sério. Eu me lembro que muitos processos de privatização que envolve o privado com o público levou a prisões. Levou a processos pesados. Então, eu fico com o pé atrás. Tomara que a gente não passe mais vergonha do que a gente está passando, o povo gaúcho, hoje. Que há 2 anos aguardando as obras de reconstrução e o governador nem licitou. Nós temos hoje no Caixa bilhões do Rio Grande do Sul parados porque não fez a licitação para começar a obra. Como? Tu paga 35 mil para um governador. Tu paga 20 e poucos mil para os secretários. Para eles fazer o quê? Para ir para o carnaval, como eu vi o Leite agora no Rio de Janeiro. O Leite no Rio de Janeiro do carnaval. Eu queria ver ele aqui no carnaval de Pelotas. Ele não vai no carnaval de Pelotas, que é um carnaval bonito. Sabe por que ele não foi, Rude? Porque o prefeito de Pelotas é do PT. Ele foi para o Rio de Janeiro porque lá o prefeito é do PSD, do partido que ele está agora, porque ele abandonou o PSDB, né? Ele chutou a turma do PSDB, do Aécio, de todo mundo lá, e se foi para o PSD porque ele acha que vai ser candidato a presidente. Não vai ser, vai ter que engolir. Ele foi com essa ideia, né? E chegou lá, foi barrado, né? Quer ficar, fica, mas esse lugar aí já tem dono. Ele só faz vexame, né, Rudy? Ele só faz vexame como governador. Tu imagina que o Kassab vai botar o Leite candidato a presidente quando o Leite tem matérias do jornal dizendo que ele queria comprar um avião no meio da enchente, um avião para mim voar melhor. Que isso? É decente. Ele já tem veículos, ele já tem, né? Ele já tem aeronaves. O estado do Rio Grande do Sul. Aí quando as pessoas mais precisam de uma escola reconstruída, hoje tem escolas ainda precárias. Hoje tem postos de saúde que ainda não foram reconstruídos no Rio Grande do Sul. Tem estradas que estão no improviso, na curva, num asfalto meia boca, que não ajuda nem o transporte de grãos. Que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de grãos. Agora, por exemplo, neste momento, está acontecendo o transporte da safra de milho. O milho está sendo levado de várias regiões do Rio Grande do Sul ao porto de Rio Grande. E tu tem que ter estrada funcionando. Aí tu tem um governador que realmente não faz o seu dever de casa. Aí as pessoas do agronegócio, da agricultura, deveriam ter consciência nesse momento. Esse recado é para os agricultores que andam aí de Hilux, 300 mil, 400 mil, muitas vezes financiadas pelo Banco do Brasil, que é banco público, financiadas pelo governo federal, porque o banco é público, pertence ao governo federal. Quem nomeia o presidente do Banco do Brasil é o presidente Lula. E quem faz a política lá é uma política também governamental, não é só do banco. Aí eles deveriam ter consciência, olha, essa estrada está ruim, estrada estadual, governo Leite, governo de direita. Então eu fico assim, ó, sabe, bastante decepcionado com a hipocrisia de muitas pessoas. A hipocrisia. Nunca se teve um plano safra tão grande como no governo Lula. É financiamento. É o público financiando a agricultura. Aí eles pegam uma dessas Hilux e botam um emblema lá. Bolsonaro. Gente, eu não acredito que o cara é trabalhador, empresário do campo e faz apologia à bandidagem, que hoje tu botar um adesivo Bolsonaro é tu dizer que tu é a favor de um bandido, porque ele está na cadeia pelas penas da lei.
Está cumprindo 27 aninhos. Tomara que cumpra inteiro lá dentro. Eu quero que ele viva muito, Ruth. Que ele viva muito dentro da cadeia. Porque nós perdemos 1 milhão de pessoas no Brasil só de Covid. Fora as pessoas que voltaram abaixo da linha da pobreza para a miséria. Cortou incentivos do governo aos mais pobres. Sucateou o SUS. Esse cara tem muito para pagar. Aí tu vê o empresário lá, bota Bolsonaro. Eu só posso achar que é lavagem cerebral ou hipocrisia. Tu fala, né, Jonas, em 1 milhão que se perdeu. E aqueles que ficaram com sequelas? Porque não tinha vacina, porque não podia... Né? E aí, nós temos que botar isso na conta. Né? Porque muita gente, hoje, ainda tu conversa com pessoas que... E já faz o quê? 4 anos? Né? 3 a 4 anos. E então... 2020. 5. 5 anos. Então aí tá esse... Né? E do coração, né, Rudy? Deu muita sequela no coração. Depois que a pessoa tinha Covid, muitas pessoas tiveram microinfartos e infartos também. E ficaram debilitadas. E tem pessoas que não se reconhecem, né, cara? Então, isso tem que ir na conta desse... Não sei se a gente diz cidadão, né? E eu acho que ele está sendo muito bem tratado lá. Não acha? Ar-condicionado. Vou te dizer o que eu disse já na tribuna da Câmara de Porto Alegre. Ele está vivendo um luxo. Ele tem 3 refeições ao dia. E no planeta Terra, hoje, a gente tem milhões de pessoas que não têm uma refeição ao dia. Ele tem 3 refeições ao dia. E segundo o que eu digo para os bolsonaristas, ele está em altíssima segurança, está com a vida protegida, cheio de policiais penais na volta. Então, nada vai acontecer com ele. E nós, de repente, aqui no Rio Grande do Sul, caminhando aí, não tem brigadiano nas ruas. Eu não estou livre, tu não está livre. De ser assaltado numa parada do centro, como acontece todos os dias de noite no centro de Porto Alegre, sem guarnição, sem brigadiano. Noite, durante o dia também. Durante o dia. Então, ele está bem guardado, 3 refeições, roupa lavada e ar-condicionado. Agora eu te pergunto, TV? Quem tem 2 mil, 3 mil reais para comprar um ar-condicionado? E em instalação, que está cara hoje, 600, 700 reais para fora. Televisão, esses dias ele queria internet, né? Queria Wi-Fi? Ele queria Wi-Fi. É uma piada. É uma piada o Wi-Fi. Ele tem que pagar pelo que ele fez, destruiu o nosso país. Olha aí, pessoal, já. 2.700 pessoas assistindo. Obrigado ao pessoal pela audiência, obrigado também à Negritude aí por espalhar informação e notícia. Mas eu diria o seguinte, Ruth. Fique à vontade. Eu diria o seguinte. É muito vergonhoso o cara perder a eleição como ele perdeu e organizar um golpezinho. E o pior de tudo, achar que todo o exército ia com ele. O exército, a maioria, tem carreira para fazer. Está pensando na sua aposentadoria. Não está pensando em ficar fazendo flexão com o pescoço no chão, como ele fez, que é uma vergonha. Viu aquele vídeo que a Niterói mostrou? Não. A Niterói fez um palhaço, cara vestido de bozo, um palhaço, e aí o palhaço ia lá, se agachava e curvava o pescoço assim. E ninguém entendeu o que é essa, né? Essa encenação da escola. Aí pegamos na internet, colocamos no ar. Era tal flexão de pescoço que o Bolsonaro fez. Eu vou puxar aqui para mostrar para o pessoal. Vamos ver se aparece. Eu achei muito criativo, porque a arte imita a vida, né? Então eles foram lá e pegaram um vídeo antigo da tal flexão do pescoço do Bolsonaro. Aí tu pensa, esse era o cidadão presidente da República que queria dar um golpe. Tá aqui, ó. Não sei se dá para ver. Ó. Nessa aí. Tá? Mostra ali na câmera, Lá pra ele, né? que aí o pessoal vai ver. Não, então vamos botar nessa aqui que tá na frente. Espera aí, tem que ligar de novo. Nessa aqui, ó.
Olha embaixo ali é o Bolsonaro, fazendo a flexão de pescoço, ó. Parece uma galinha comendo milho. Coisa horrível aquilo. Ele fez isso, gente, quando era presidente. E o Heleno ali do lado dele, cabeça branca, o Heleno, que agora foi solto dizendo que tá com Alzheimer. Mas para isso aqui ele não tinha Alzheimer, para ser ministro do Bolsonaro. Essa gente é uma piada. Tentaram dar... Eles têm que apodrecer na cadeia, mas o Heleno conseguiu dar essa... Aí, eu não sei, assinaram... Aplicou o golpe. Descobriram que agora ele tá com Alzheimer. Certa noite na cadeia, ele levantou e disse, estou com Alzheimer. Então, vamos ver, né, esse diagnóstico aí, esses exames de sangue, se ele estava mesmo, porque para fazer flexão de pescoço aqui com o Bolsonaro não estava. Então, vocês imaginem, esse era o presidente que queria dar golpe para continuar fazendo bandalheira no Brasil. Nunca se teve tanto roubo no Brasil, Rudy. Das 9 empresas cadastradas, associações, enfim, de aposentados, das 9, 7 tiveram o contrato assinado no governo Bolsonaro. De 2019 a 2022. 2 apenas no governo Lula. Aí eles dizem, o governo Lula está roubando os velhinhos. Mentira deslavada. Porque foi o Lula que autorizou a Polícia Federal a descobrir os canalhas ladrões dos idosos do Brasil, os ladrões de pensão e de aposentadoria, os bandidos sem coração, tirando da mesa de uma pessoa que muitas vezes gasta metade do seu orçamento, do seu salário mínimo com remédio, a outra metade mal e porcamente consegue comprar comida. E eles foram lá e deixaram cadastrar 7 empresas canalhas para roubarem, assaltarem. Não só os donos dessas associações têm que ir presos. Nós precisamos dos políticos na cadeia. Nos políticos presos, cumprindo pena pesada, porque tu tirar da mesa de um aposentado, Rudy, de uma pessoa que trabalhou a vida inteira para construir a sociedade. Olha só, vamos pensar juntos. A mãe e o pai cria a criança. O que a criança vai ser? Um cidadão? Vai ser um soldado da sociedade. Vai ser um trabalhador. Vai produzir para a sociedade desenvolvimento social e econômico. Então o pai e a mãe fazem isso. Aí quando estão velhinhos, eles têm que ter uma aposentadoria. Aí eles inventaram umas empresas para ir lá roubar um pouco da aposentadoria, extorquir o aposentado. Isso foi no governo Bolsonaro. Aí eles dizem que não teve corrupção. Um governo sem corrupção. Aí esses dias botaram na minha internet lá. A diferença do Lula para o Bolsonaro é que o Lula é corrupto e o Bolsonaro não. Daí eu dei uma risada, acho que descei surdo, uns 2, 3, que eu estava sentado num banco, e aí tinha umas pessoas na minha volta, era no posto de saúde, porque não é possível isso, tchê. Não é possível. É um deboche. Eles roubaram no Ministério da Saúde. Roubaram em barras de ouro no Ministério da Educação. Eles roubaram quando eles deram Viagra. Rudy, eles compraram milhões de reais em Viagra, mas não era para mim, para ti, para o cidadão comum. Era para as Forças Armadas. As Forças Armadas compraram Viagra. Aí o Bolsonaro disse assim, eu comprei o Viagra naquele debate com o Lula pergunta para ele, eu comprei o Viagra porque o Viagra é usado na saúde. Aí o Lula disse para ele, e por que não comprou para o SUS? Por que só comprou o Viagra para as Forças Armadas se é usado para a saúde? Por que não está no posto de saúde o Viagra? Então, foi uma canalice, uma cara de pau dessa gente, irresponsáveis. Até prótese peniana eles compraram por exército. Não compra, não tem prótese peniana se tu procurar no posto de saúde, no hospital, mas tinha no exército prótese peniana. Isso é um escândalo que fizeram. Então, sinceramente, eu fico pensando, tem ainda pessoas que acreditam que dá para defender o bolsonarismo. Gente, eu digo assim, vamos estudar um pouco de história. O Bolsonaro é um Zé Ninguém, 27 anos, deputado federal, não aprovou nada para o Brasil, não lutou por nada para o Brasil, lá escorado, dormindo em berço esplêndido, aí num vácuo da direita, porque o Aécio destruiu o PSDB e destruiu a direita. Começou o golpe contra a Dilma e o golpe reverteu contra eles. Que o Temer foi um vice que deu um golpe na Dilma, mas não conseguiu ser candidato à reeleição. Lançou o Meirelles, que era o ministro da Fazenda, foi ridículo o Meirelles, pífio, fez 3, 4%, né? E aí essa gente toda destruiu a direita organizada e abriu espaço para o bolsonarismo, que hoje é uma miscelânea
de muitas vezes pessoas preconceituosas. Olha quanto bolsonarista está sendo condenado por bater na mulher. Tem traficantes lá. E aí tudo bem, o primo do Nicolas Ferreira, que é o deputadinho aquele, né, que faz a caminhada, não sei o que, bota uma peruca e faz a encenação dele, o jogo dele para as redes, para os likes. Mas o primo dele traficante. Aí pode. Aí não tem problema. Tem o traficante do bem e o traficante do mal. O do mal é o que não é bolsonarista. E o traficante do bem, o primo, esse pode traficar. Trafica, primo. Tinha, inclusive, um candidato a presidente da República que encontraram, né, um helicóptero cheio de pó, cheio de cocaína. Mas aí não era dele. Depois o helicóptero não era mais dele. Não tinha mais helicóptero. Quando descobre, aí não é mais meu. Aí eu perdi a posse do bem. O Brasil, assim, ó, eu vou dizer para vocês, é um caso a ser estudado, porque tem o bolsonarismo. O período recente da República, das pessoas rezando para pneu e com celular aqui em Porto Alegre, gente, eles pegaram e fizeram aqui aquilo, liga a lanterna balançando, a tecnologia. Aí eles botavam a luz e fazia assim, ali embaixo, Rude, no centro histórico. Como é que uma pessoa, um adulto saudável, vai fazer isso em massa? Dizer, pedir ajuda dos extraterrestres na época dos acampamentos clandestinos? Não tem como tu acreditar que isso é sério. Isso para mim é malandragem, é encenação, é jogral, é desejo de continuar roubando lá no poder. Então eles usam de artifícios vários para tentar encantar as pessoas, para tentar trazer. Mas eles perderam bastante força. Perderam bastante força. E nós precisamos fortalecer o povo trabalhador, a dona de casa, fortalecer quem paga impostos, fortalecer quem trabalha para criar seus filhos, fortalecer quem constrói a sua família, quem constrói o seu lar, fortalecer quem acredita na justiça social, na igualdade, porque nós, o povo trabalhador brasileiro, o povo humilde, ele é maioria. E é por isso que o Brasil não foi pro buraco, é por isso que o Lula se elegeu. E a gente agradece, sabe, Ruth, imensamente a população, principalmente do Nordeste, mas agradece também a fração dos gaúchos e gaúchas que foram às urnas em 2022, deram um voto de protesto, um voto de denúncia, um voto pela vida, porque eu, por exemplo, assim como você, perdemos muitos amigos, entes queridos para a Covid. E isso jamais, gente, pode acontecer. E pode vir outra pandemia aí, porque o mundo está doente. O mundo está com muito agrotóxico, o mundo está com muita poluição, e isso tudo vai fazendo avançar vírus novos, bactérias novas, vai fortalecendo os antigos. Não estamos livres de termos novamente uma pandemia, que é uma virose a nível mundial, e a gente não pode ter governos irresponsáveis administrando a vida do povo, porque ser governante é, de certa forma, administrar a vida do povo. É decidir se vai ter dinheiro na saúde ou se nós vamos negociar $1 por vacina, como o bolsonarismo fazia. Então, a gente tem que ter sempre essa preocupação no horizonte. Saber o que é bom, separar o joio do trigo, como se diz, mas também entender e fazer a leitura crítica do que a gente quer para o futuro. Eu penso muito, Rudy, no futuro. Eu não tenho filhos, mas o mundo que a gente vai deixar tem que ser um mundo mais humano, mais solidário, com mais educação, mais saúde, mais segurança, equipamentos públicos realmente equipados. A gente não adianta chegar no hospital, não ter leito, não ter maquinário. Não adianta chegar numa escola, por exemplo, em Porto Alegre, administrada pela direita, e o matagal e aí o escorpião amarelo, que agora tem epidemia do escorpião amarelo, principalmente na região da Mário Quintana e Rubem Berta. Ninguém sabe porque o prefeito não fala. Lá está a epidemia do escorpião amarelo. E isso está dentro das escolas também. E aí a escola está com matagal, não teve a poda. Pô, teve janeiro inteirinho, metade de fevereiro, para deixar a escola ajustada para a criança, e não deixou, não teve, irresponsáveis. Então, a gente tem que acreditar no futuro e preparar, através das políticas públicas, para quem vem depois de nós. Tem uma geração aí de crianças e adolescentes, e é por isso que eu acredito que o futuro é feito pela juventude. Falando em criança, Jonas, principalmente os pequeninhos, né, que estão indo para as creches agora. E eu tenho visto muita reclamação
das mães que não conseguem matricular e não tem vagas nas creches municipal. E quando a gente vê, e eu moro próximo a uma, tu sabes ali, quando tem, é uma creche, claro que é uma creche com parceria com o município, mas, né, a prioridade é os carentes, né? A família do trabalhador, aquele que busca o seu pão do dia a dia, não que os outros também não busquem. Mas quando tu vê carrões que não chegam na frente da creche, tá? Deixam ali uma quadra antes e vai de mãozinha dada com a criança e deixa a criança lá e volta, pega o seu carrão e vai embora. Enquanto a mãe, aquela que sai lá de dentro da vila, chega lá e procura uma vaga e não consegue. O que a gente tem que fazer para tentar mudar isso? Porque eu acredito que aquela que vai lá, como tu disse, uma Hilux, né? Ou outras, né? Também de grande porte, poderiam estar colocando numa escola, uma escolinha que, né, condiz com a realidade financeira deles. Ou aquilo ali é só aparência, né? Porque tem muitos daqueles que jogam nessa história do eu tenho que ter um desse aqui, mas como é que eu vou pagar? Não sei, né? Como é que a gente vai tentar, vai solucionar isso, Jonas? Para ver o filho do trabalhador, daquela mãe que precisa, né, sair cedo de casa e voltar lá no final da tarde para pegar as crianças na creche, mas elas não conseguem vaga. Isso que tu tá falando, Rudy, é uma coisa muito séria. Isso acontece em Porto Alegre, é decepcionante, porque a prefeitura hoje tem um déficit, faltam 8.000 vagas em creches. Faltam 8.000. Se faltam 8.000, tinha que ter um escalonamento. Os mais pobres vão pegar as primeiras vagas, depois os mais ou menos. Mas não, é um outro sistema, que é um sistema que a gente fica indignado, que é um sistema que dá privilégios a quem já tem condições, inclusive, de pagar uma creche privada. Claro, o Estado ele tem que ter de 4 a 17 anos escola pública para todo mundo. Mas ele também oferece às pessoas a possibilidade do privado, se elas querem pagar. Só que hoje, a prefeitura, ao invés de priorizar todos os mais pobres, a prefeitura trabalha o contexto regional. É um absurdo. Porque não quer pagar transporte. A prefeitura deveria pagar transporte público, municipal, van, como no interior tem a van da prefeitura, para levar a criança mais carente à escola mais próxima, se não tem na sua região. Deveria ter essa política aqui. Mas a prefeitura é irresponsável. Vou te dar um exemplo. Eu estive há 1 ano atrás em Brasília e estive no FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Lá é onde chegam os projetos das prefeituras, que são analisados por técnicos aprovados. Depois de aprovados, o governo pode botar dinheiro e os deputados e senadores também botam dinheiro para fazer. A prefeitura de Porto Alegre não pediu um ônibus, Rudy. Não pediu nenhum ônibus. Alvorada, aqui do lado, pediu 13 e ganhou 2. Alvorada, que é minúscula cidade. Do lado, é praticamente um bairro grande de Porto Alegre, se a gente fosse analisar, né, do ponto de vista de densidade populacional. O prefeito de Alvorada pediu 3, levou 2 no FNDE. E o prefeito de Porto Alegre não pediu nenhum, porque não tem preocupação com o transporte escolar. Escola aqui, nós precisamos de 30 escolas no mínimo para começar de educação infantil, para 200, 300 vagas em cada um. 30 no mínimo. Ele pediu 6. Tá lá. Ele pediu. Ele não fez projetos. Ele não pediu nenhuma para o Lami, Rudy. Ele não pediu nenhuma para Lomba. Ele não pediu nenhuma para o Maitá. Nenhuma para as ilhas. Ele não pediu nenhuma para Cruzeiro, para Cristal, que lá tem a Vila da Pedreira no Cristal, que é pessoas morando em casas de chão batido.
10 minutos do centro de Porto Alegre. Pessoas morando em casa de chão batido. Ele não pediu uma creche para lá, no FNDE. Então, eles não querem que o povo seja educado. Isso é um projeto, Ruth. O filho do mais pobre não ir para a escola ajuda eles, porque daí eles fazem a manipulação do voto. É mais fácil ganhar o voto, porque daí tu dá uma cesta básica. Porque daí tu bota um prato de comida. E a pessoa tá faminta. E ela, infelizmente, vota. Isso acontece no Brasil em tudo que é lugar. Então, a direita tem um projeto. A direita tem um projeto. É menos educação para ter um povo gado, um povo refém, um povo rebanho, um povo que eles manobrem, como eles faziam na época da ditadura. Na época da ditadura, ninguém podia dizer nada. Ninguém podia brigar por mais escola. Se eu e tu juntasse 15 pessoas na frente de uma prefeitura pedindo escola, nós éramos presos, porque tinha uma lei que dizia que não podia ter aglomeração pública e protestos contra o governo. Os prefeitos eram biônicos, nomeados pelos governadores, governadores nomeados pelos bandidos ditadores. Figueiredo, Costa e Silva e outros canalhas que estavam lá, Médici, enfim. Esse era o Brasil que o povo tinha que aceitar. Era o Brasil, sabe do quê? Eles distribuíam, meu pai conta, Rude, na campanha, eles distribuíam vale leite, vale farinha, porque eles tinham uma suposta eleição de vereadores de 2 partidos, MDB e PDS. Mas não é eleição, porque os 2 partidos existiam na ditadura, ou seja, era uma concessão para simular que existia eleição. Essa foi a face, porque quem era dos outros partidos, os trabalhistas da época, porque na época não tinha o PT. PT é de 70 e poucos, final dos anos 70. PT tem hoje 46 anos. Aí, esses partidos foram cassados, os mandatos foram cassados. E era uma época que não tinha educação para todo mundo. Tanto é que meu pai é analfabeto. Meu pai tem hoje 74, não sabe ler e escrever, porque quando ele viveu não tinha escola para todos. O povo brasileiro foi se revoltando, fazendo escolas. Felizmente, hoje a gente tem mais escolas, mas tem esse problema que tu fala. Não tem creche ainda para todo mundo. E tem uma lei chamada Plano Municipal de Educação, que não é cumprida pelo prefeito de Porto Alegre. Ali está escrito que não poderia ter nenhuma criança fora da creche de 4, 5 anos e tem 8 mil crianças fora. Aí a justiça não pega, a polícia não prende, o Ministério Público não processa. Tá tranquilo, ele não investe nem o mínimo constitucional. A Constituição diz 25% do orçamento é da educação. E a Lei Orgânica de Porto Alegre, que é a Constituição Municipal, se a gente fosse trocar em miúdos, diz que é 30%. Ele investe 14%. Só 14%. O resto do dinheiro tem que sobrar, Rude, porque os coitadinhos dos empresários de ônibus, gente, eles têm que ganhar 200 milhões por ano. Por isso que não tem creche para as crianças, porque o orçamento é mal executado. Isso é governo Melo. Tá, e ele bota 200 milhões nas empresas e ainda dá esses ônibus elétricos? Financiado, e aí entrega direto para eles? Financiados com dinheiro público. E se tu lembrar, ele dizia o seguinte: eu vou privatizar a Carris porque ela tem um déficit de 50 milhões por ano. Todo ano eu tenho que dar 50 milhões para a Carris, empresa pública, e eu não vou dar. Carris tem que trabalhar, ela tem que produzir, mas daí agora as empresas privadas não recebem esses 50 milhões, recebem 200 milhões. Aí pode. O privado pode receber dinheiro, o público não pode. Vocês entenderam? Vocês entenderam a jogada desse sistema sem vergonha da direita no poder? Aí não tem dinheiro para creche, mas para o empresário é que, né, Rudy? O empresário tem olhos bonitos e acho que a criança não tem. Deve ser isso. E quem foi que salvou Porto Alegre, né, na pandemia? Qual foi o transporte coletivo que salvou? Foi a privada ou foi a municipal? É verdade, bem lembrado. Porque se nós pegarmos qual é os ônibus que rodavam, inclusive lá para Restinga, para tudo, toda Porto Alegre, era da Carris. Os bravos guerreiros da Carris faziam todo esse trabalho. Mas, Jonas, temos 1 minuto aí para nós encerrar o nosso bate-papo. Né?
o diretor aí tem o compromisso de buscar o Tonhão, né, na escolinha, segundo dia de aula dele, né? Então, nós temos que dar abrir os caminhos para essa gurizada aí que começa agora. A minha netinha começa hoje também, lá na serraria, né? A Jasmine está indo o primeiro dia de aula dela. Muito bem, viva a juventude, viva a infância. Então vamos lá, Jonas. Viva a escola pública. Não, agradecer imensamente, Ruth, a ti, todos vocês da rádio, e dizer que nós temos muito a fazer. Porto Alegre precisa superar o atraso. Não é porque a prefeitura está parada que o povo vai parar. Aliás, o povo pressionou tanto, Rudy, que conseguiu fazer um dos maiores carnavais da Cidade Baixa, 50 mil pessoas agora. Voltou o carnaval para a Cidade Baixa, mas foram anos de sequestro do direito à felicidade. E ali ninguém pagou. Todo mundo fez festa. E o comércio faturou em um dia o que demora 15 dias. Os comerciantes da Cidade Baixa adoraram. E não é só bar. Não é só bar. É supermercado, é farmácia, é loja, é brechó. Todo mundo fatura. Ambulantes. Então, a gente tinha que entender que a Bahia, por exemplo, investiu 27 milhões de reais no carnaval e faturou 8 bilhões. Sabe o que é isso? Nem a Bolsa de Valores, tu bota 27 milhões e fatura 8 bilhões. Porto Alegre tem que ter um carnaval forte para trazer turista, gerar emprego na rede hoteleira, no transporte, Uber, aplicativo, taxista, enfim, outros comércios todos. A gente tem que começar a fazer isso. Eu tô com essa missão, Ruth. Nós temos que melhorar a nossa cidade para todo mundo. E só melhora a cidade com mais dinheiro. Mais dinheiro é investir nos setores, fortalecer quem quer produzir e os trabalhadoras a gente lutar para que o dinheiro não vá para o bolso do empresário de ônibus, vá virar uma vaga de creche para quem precisa. Então, nós estamos nessa batalha contra o governo Mello. Então, por isso eu sou oposição ao governo Mello. Nós estamos na luta ferrenhamente. Esse ano eu sou vice-presidente da Comissão de Habitação, Transporte e Urbanismo. Então, quem tiver demanda de transporte pode mandar para nós, de habitação também. Nós estamos nessa batalha aí por regularização fundiária, novas moradias e melhorar o transporte. Nós temos que fazer isso, é uma missão coletiva. Então, um abraço e muito obrigado. Jonas, fica aqui o convite para ti, os próximos meses aí, né? Nós temos um programa Café com Política, que é nas segunda-feiras às 10 da manhã ou sexta-feira às 10 horas da manhã também. E também temos a sexta-feira às 3 da tarde. Uma dessas datas aí, desses dias, tu pode entrar em contato comigo aí para a gente fazer o programa Café com Política e aí a gente conversar sobre a campanha eleitoral aí que se aproxima, né? Sendo candidato, né? Pré-candidato aí. A gente quer ouvir as tuas propostas aí, que tá ventilando para nós aí, né? Isso, eu tô de pré-candidato a deputado federal pelo PT. Então, tá? A gente quer ouvir as propostas do Jonas Reis aí, tá? E assim vamos encerrando o nosso programa. Agradeço a todos os 2.900 que estiveram se manifestando aqui pelo YouTube. Esse programa está gravado, fica gravado aí no YouTube e depois a gente vai passar. A tua assessoria pode puxar lá, mas de qualquer maneira eu encaminho para ti, né, esse programa aqui. E fora o YouTube, nós vamos ver depois aí a nossa técnica, né? O Beto, ele vai passar para nós aí quantos deu lá no WhatsApp e todas as plataformas que nós temos, né? Inclusive na TV Negritude Web. Um abraço a todos, um bom final de semana, prometendo voltar, né, na segunda-feira aí com o Fabiano Leitão. Isso aí, um abraço, gente. Todos os dias, milhares de mulheres vivem com medo. Medo dentro de casa, medo no transporte, medo de quem deveria proteger. O feminicídio não começa no último ato. Ele começa no silêncio, na ameaça, no controle,
na agressão que muita gente finge não ver. Nenhuma mulher merece viver com dor, culpa ou vergonha. Agressão não é cuidado. Se você sofre violência, você não está sozinha. Existe ajuda. Existe saída. Disque 180. Alô, Central de Atendimento 180. A ligação é gratuita. Funciona 24 horas. Denunciar salva vidas. Essa é uma mensagem de conscientização com o apoio da Rádio Negritude.